Este é o documento sobrenatural Croatoan. Nossa história começa em 1584, quando o Sir Walter Raleigh despachou um grupo de expedição rumo à recém-descoberta América do Norte, local hoje onde fica situado os Estados Unidos da América. Raleigh era um visionário inglês que havia adquirido os direitos de exploração do Novo Mundo. Mas Raleigh acabara de receber uma carta régia da própria Rainha Elizabeth I, dizendo que ele tinha um período de 10 anos para estabelecer uma colônia fixa na região do continente que hoje é a Carolina do Norte, ou perderia seus direitos de exploração do novo continente. Tanto Raleigh como a rainha visavam as riquezas da América, e também um ponto de ataque estratégico contra os inimigos espanhóis que também buscavam se estabelecer no Novo Mundo. A primeira expedição enviada era liderada por Philip Amadas e Arthur Barlow. A viagem era árdua e longa, atravessando o oceano. Assim que avistaram a terra, os expedicionistas escolheram o ponto do Outer Banks para se estabelecer. O lugar era ideal, pois assim como Raleigh havia ordenado, era um ponto ideal para atacar os espanhóis que possuíam assentamentos mais ao sul. Também poderiam interagir com as tribos indígenas que habitavam a região, como os croatoanos e os panlicos. No ano seguinte, um novo grupo de colonização inglês chegou ao Outer Banks. Enviado por Raleigh, esse grupo era liderado por Richard Grenville e era formado em sua maior parte por soldados veteranos. A missão, agora, era avançar nas explorações da área e estabelecer uma colônia ali. Mas eventos inesperados atrapalharam os planos de Grenville, como o encalhamento da nau capitânia Tiger, que causou a perda da maior parte dos suprimentos trazidos. Além disso, após uma recepção amigável dos indígenas e um incidente envolvendo uma acusação de roubo de uma xícara de prata, Grenville ordenou que toda uma aldeia fosse incendiada. Após este incidente, Grenville e seus homens construíram um forte ao norte da ilha de Roanoke. Com o passar do tempo, houve falta de comida. Grenville partiu então de volta à Inglaterra, prometendo voltar em abril do ano seguinte, com mais homens e suprimentos, deixando Ralph Lane no comando dos mais de 100 homens que ali ficaram. Mas Grenville não apareceu no tempo marcado, e os homens comandados de Lane estavam cada vez mais cansados. Haviam entrado em confronto com as tribos indígenas locais, roubando comida, fazendo reféns, matando e incendiando aldeias. Então, em 18 de junho de 1586, Lane decidiu partir de volta à Inglaterra. Para isso, teve auxílio de Sir Francis Drake, que havia feito uma pausa com os colonos após uma bem-sucedida incursão às bases espanholas no Caribe e Flórida. Drake forneceu barcos e suprimentos para que os colonos voltassem para casa. A partida de Lane deixou para trás 3 homens, que foram os primeiros colonos perdidos. Quando Grenville chegou, 2 semanas mais tarde, com os suprimentos e 400 homens, a colônia foi encontrada deserta. Grenville então decidiu retornar à Inglaterra, deixando apenas 15 homens para proteger os direitos de Raleigh sobre aquela região. Um dos principais motivos apontados pelo fracasso da primeira colônia foi o fato de serem apenas homens, que além de todas as diversidades enfrentavam a falta de suas famílias. Então, em 1587, Walter Raleigh enviou um novo grupo para a América. Esse era formado por 115 pessoas, dentre os quais 16 mulheres e 9 crianças. Outra diferença do grupo anterior, que era constituído em sua maioria por ex-soldados, esses agora eram pessoas que haviam investido no projeto e que de alguma forma se vincularam a ele. Teriam terras e participação na administração da colônia. As pretensões agora eram de fundar não somente uma colônia, mas uma cidade. City of Raleigh foi oficialmente constituída em 7 de janeiro daquele mesmo ano. O líder desta vez era John White, um artista amigo de Raleigh, que participara das primeiras expedições a Roanoke. Eles deixaram a Inglaterra em 8 de maio de 1587 e chegaram ao continente em 22 de julho. O grupo viajou em 3 barcos, o Lion, que era enorme e pesava cerca de 120 toneladas, mais uma pinhaça e um barco rápido.
Depois de alguns contratempos, que incluíram o desaparecimento do barco rápido durante uma tempestade, finalmente chegaram a Roanoke. Assim que John White e seu grupo chegaram, esperavam fazer logo contato com os 15 homens deixados por Greenville, mas tudo o que encontraram foi o forte quase que completamente destruído e um esqueleto humano. Logo viram que ali ocorrera uma intensa batalha. Pouco tempo depois, o barco rápido desaparecido também chegou a Roanoke. Cerca de uma semana depois, o colono George Hove foi emboscado e morto enquanto pescava. Uma patrulha então foi enviada à ilha Croatoan, guiados por Manteu, um índio croatoano que servia de intérprete para o grupo. Depois de um mal-entendido, os ingleses atacaram uma aldeia da região, mas depois descobriram que o assassinato fora obra dos índios de outra tribo, mas esta havia fugido com medo de represálias. O índio Manteu foi nomeado Lorde de Roanoke e tornou-se o primeiro ameríndio a receber um título nobre e a ser batizado pelo protestantismo. Em 18 de agosto de 1587 nasceu Virginia Dare, neta de John White e primeira criança inglesa a nascer no Novo Mundo. Tempos depois, Margaret Harvey deu à luz a outra criança, cujo nome e sexo não se sabe. Ali então se formou uma pequena cidade, que começou a crescer em bom ritmo, mas logo foi necessária uma viagem à Inglaterra em busca de suprimentos. E após receber um pedido por escrito de todos os colonos, John White zarpou em 25 de agosto daquele mesmo ano. Antes de partir, combinou com os que ficaram que, caso ocorresse um ataque inimigo e houvesse a necessidade de abandonar o forte, deveriam gravar uma cruz de Malta em uma árvore juntamente com o destino, para que assim pudesse se orientar um grupo de busca. Mas nada saiu como planejado. A viagem para a Inglaterra foi muito difícil. A maior parte da tripulação se encontrava doente e desmotivada. E assim que White chegou a seu país, se viu em meio a uma guerra, pois a invencível armada de Filipe II atacava, e os barcos de viagem passaram a ser usados nas batalhas. Passaram-se 3 anos para que John White pudesse retornar ao Novo Mundo. Então, em 15 de agosto de 1590, ele chegou ao Outer Banks. No dia seguinte, White e seu grupo avistaram uma coluna de fumaça saindo da ilha, o que supôs ser um sinal dos colonos, mas estranharam não ver nenhum sinal deles pela costa. Então, em 18 de agosto, dia do aniversário de Virginia Dare, eles chegaram à colônia, mas não havia ninguém à espera. As casas estavam no chão, destruídas, e os utensílios de metal estavam cobertos de mato. Então, num dos troncos da paliçada do forte, White e seu grupo encontraram uma palavra gravada: Croatoan. E em uma árvore próxima estava escrito Cro. Mas não havia a cruz de Malta, que sinalizaria um ataque inimigo. Mesmo assim, White tentou a todo custo ir à ilha de Croatoan, à procura dos colonos, mas devido a problemas com as embarcações e a ameaça de tempestade, ele não pôde. No dia seguinte, White e seu grupo partiram de volta à Inglaterra. Ele nunca mais retornou a Roanoke, e o real destino de sua filha, sua neta e os outros colonos é um mistério que dura até hoje, e são chamados de a Colônia Perdida. Com o passar do tempo, apareceram várias possibilidades que poderiam explicar o desaparecimento dos colonos de Roanoke. A primeira é que eles poderiam ter sido absorvidos pelas tribos da região. Outra é que a palavra Croatoan seria parte do Apocalipse bíblico e que os colonos teriam sido arrebatados por Deus. Outra hipótese bastante difundida é que os colonos teriam sido dizimados por tribos indígenas hostis. Outra hipótese que é levantada em alguns lugares, que surgiu há algum tempo, é que o caso da colônia perdida seria o primeiro ou o mais famoso caso de abdução alienígena coletiva na história. Outra possibilidade também é que Croaton seria um demônio indígena, e ao qual os mesmos faziam sacrifícios humanos, para agradá-lo e fazer com que ele não os levasse, e que os índios pediram a ele que se livrasse dos estrangeiros. E essas são só algumas das hipóteses levantadas, mas há muitas outras que são difundidas.
Há também vários documentos que dão várias evidências do destino da colônia perdida, mas até hoje nenhuma é totalmente unânime nem totalmente satisfatória. Com o tempo, a lenda de Croatoan se tornou famosa. Existe até um filme baseado nessa história que se chama A Colônia Perdida. Há também várias menções, inclusive na série Sobrenatural, quando os Winchesters ligam o desaparecimento da colônia à possessão demoníaca. E esse foi o documento sobrenatural Croatoan. Todas as informações contidas aqui foram resultado de pesquisa. Acreditar ou não nelas é uma escolha sua. Com uma opinião pessoal, digo que não acredito em nada que seja sobrenatural. Mas que existe, existe. É isso aí, se você gostou desse vídeo, você clica aí no gostei e se inscreve no canal que logo logo tem mais. Até a próxima e valeu!